Olá, crianças! Em nossa aula de hoje, nós vamos conhecer o tipo de relação que existe entre a cidade e o campo. Vamos conhecer o que eles têm em comum. Vamos saber também das vantagens e das desvantagens de morar tanto no campo quanto na cidade. Ou seja, as coisas boas de morar na cidade e também de morar no campo e as coisas não tão boas assim de morar na cidade e no campo. Vamos lá? As áreas rurais são conhecidas como campo. Aí na nossa imagem nós vamos ter alguns animais, a casa do campo, os nossos fazendeiros com uma cestinha e de produtos dentro dela. Então esse é o campo. E as áreas urbanas são conhecidas como cidade. Olhem aí na imagem a quantidade de construções nesse espaço. Tem torre, ponte, vários prédios, um parque, carros estacionados. Então é um aglomerado de construções. Notem que há pouca paisagem natural. Há vantagens e desvantagens em viver em cada uma dessas áreas, ou seja, no campo e na cidade. Há aquelas partes boas, as coisas boas, e há também as partes não tão boas de viver tanto no campo quanto na cidade. Algumas vantagens de viver em áreas urbanas, ou seja, na cidade. Na cidade, nós podemos conviver com um grupo maior de pessoas. Nós também teremos uma maior diversidade de serviços, como shoppings, né, que é um grande espaço que tem loja de tudo quanto é jeito, de roupa, de calçados, cinema. Olha os nossos bonequinhos no cinema. Tem cinema no shopping. Eu não sei se pode ser que tenha alguns de vocês que ainda não foram no shopping, mas é um espaço assim que tem de tudo. Tem até serviços de saúde no shopping. Vocês já sabiam disso? Na cidade a gente também tem acesso a boas escolas, né, um bom estudo, a hospitais, a serviços de saúde, de tudo quanto é jeito, a todo momento que você precisar. Nos shoppings, como eu falei, também tem mercantil, tem de tudo. Sem falar no shopping propriamente disso, mas tem lojas espalhadas pela cidade, bancos, serviços de tudo quanto é jeito na cidade, né? Além da questão do próprio entretenimento, de você poder ir a um teatro, um cinema, praia, piscinas, tudo isso tem na cidade. Então, a vantagem de você morar na cidade é ter acesso a muitos tipos de serviços e também serviços de entretenimento, de lazer, de diversão. Agora, algumas vantagens de viver em áreas rurais. Que vantagens são essas, tia? Qual é a parte boa, as coisas boas de viver na zona rural? É ter acesso a maior área verde, como plantações, rios, sítios, fazendas e chácara, além de ter muitos animais. Então, essa é a vantagem de você viver na zona rural. Ter acesso a muitos animais, a muitos bichinhos, viver numa área verde, com ar puro, porque quase não há poluição no campo. Outra vantagem de você viver no campo é poder tomar o leite fresquinho, assim que sai da teta da vaquinha, né? Como assim, tia? Você, né, a pessoa vai lá, tira o seu leite todos os dias, sem precisar ir para uma fábrica, colocar produtos químicos como os conservantes para que ele dure mais. Que são esses leites de caixa, por exemplo, que a gente compra. Eles são processados, passam por bastantes processos para poder durar e chegar até a gente bom. Então, quem vive no campo não precisa disso. Todo dia você tira ali aquela quantidade de leite que você vai precisar e aí você tem um alimento saudável. Outra coisa são as plantações, você plantar o seu próprio alimento. Isso é muito bom, porque você sabe como ele está sendo plantado, cuidado, então é saudável.
desvantagens de viver em áreas urbanas, ou seja, a parte ruim de viver em áreas urbanas, nas cidades. Tráfego de veículos muito intenso, né? Muitos veículos indo e vindo, carro vai, moto vem, aquela bagunça, né? Que geralmente gera muitos problemas no trânsito. Outra desvantagem é perder a paisagem natural para prédios, lojas, bancos e avenidas. Notem que nas cidades a gente vai ter pouca paisagem natural, porque geralmente as pessoas tiraram, né, desmataram para poder fazer as suas construções. Outra desvantagem é ter pouco contato com a natureza. Eu até coloquei aí uma imagem de como se fosse um jardim, um campo, né, uma parte florestal, com um banquinho, né? Aí você poderia desfrutar do som, do canto dos pássaros, que é uma coisa que nas grandes cidades, nos centros urbanos, a gente não vai ter. Também não teremos um ar puro para respirar, porque geralmente o ar ele fica com resíduos das fábricas, né, da fumaça das fábricas, dos veículos, dos carros, de motos. Então, tudo isso vai subindo para a atmosfera e vai poluindo o ar. Também teremos que conviver com uma poluição sonora. E o que é poluição sonora? Tinha uma poluição de sons, pessoal. Nos grandes centros urbanos, vai ter muita buzina de carro, de moto, carros de som para lá e para cá. Então, vai ter épocas que é tanto barulho que causa realmente uma confusão sonora, ou seja, nas grandes cidades tem muita poluição sonora. Então, essas são algumas das desvantagens de viver em áreas urbanas. Por falar em respirar ar empoeirado, eu não sei se vocês já observaram o céu de Aratuba. E se você que já teve a oportunidade de ir em Fortaleza, que é um grande centro urbano, já observou o céu de lá. Se vocês ainda não observaram, eu recomendo que quando nós pudermos viajar e você for lá, você observe. O céu é diferente. Por quê? Porque o nosso céu aqui ele é mais limpo, ele está com ar puro. E lá, não. Algumas desvantagens de viver em áreas rurais. Quais são, tia, as partes ruins de você viver na zona rural? Por exemplo, estudar em uma escola que muitas vezes é distante da sua residência, da sua casa. Aí eu coloquei imagens de crianças no caminho para a escola. Hoje, por exemplo, aqui no nosso município existe o transporte escolar, mas isso não quer dizer que as crianças não tenham dificuldades para chegar até a escola. Eu não sei se vocês sabem, mas em nosso município tem crianças que elas saem de casa às 5 da manhã para 7 horas estar na escola. Ou seja, muitas delas não tomam nem o café da manhã, bem, um bom café, para poder ir para a escola. E aí eles têm que esperar até a hora do recreio para poder lanchar. Então essas são dificuldades de muitas crianças que moram no nosso município, no país inteiro, certo? Então essas são dificuldades que as crianças que vivem no campo enfrentam. No campo também a gente vai ter poucas opções de serviços e entretenimento. Serviço de saúde, de educação, serviço, por exemplo, no campo da saúde, não vai ter hospital no campo, né? Geralmente tem postos de saúde que funcionam durante o dia. Se uma pessoa adoece durante a noite, ela precisa se deslocar do campo para a cidade. Então, essa é uma desvantagem. Com relação a entretenimento, que é a questão do lazer, da diversão, quase não se tem. Não vai ter cinema na zona rural, não vai ter um teatro, não vai ter parque de diversões. Por quê? Porque esses serviços, eles não chegam no campo. Então, essas são desvantagens de se viver na zona rural. Outra coisa, não vai ter mercantis. Em zona rural, geralmente tem um mercantilzinho pequeno, né? Alguém vem na cidade, faz umas compras e abastece ali a população. Então, também são desvantagens da zona rural. E qual tipo de relação
que há em comum entre a cidade e o campo? Notem que aí na nossa imagem vai ter as figurinhas e vai ter duas setas, uma indo atrás da outra. É porque a relação é como se fosse um ciclo. Um vai depender do outro, certo? Um vai ajudar o outro. Então, a cidade precisa do campo, assim como o campo precisa da cidade. As atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade, como verduras, frutas, cereais, leite, carne, ovos e etc. Por exemplo, um agricultor que ele cria ali no campo as suas vaquinhas, seu gado. Ele todo dia retira o leite do gado. Se ele matar um boi, por exemplo, ele vai levar essa carne para ser vendida lá no frigorífico. Então, existe um tipo de relação, ele abastece esse frigorífico. Aí, tia, o que esse agricultor pode pegar da cidade? Ele pode comprar roupas na cidade, medicamentos, produtos de limpeza, coisas que na fazenda dele ele não produz. E assim vai existindo uma relação. Eu te ajudo e tu me ajuda. Então, tanto o campo vai depender dos serviços da cidade, quanto nós, cidade, dependemos do campo, dos produtores rurais. Pode até ser que vocês conheçam pessoas que plantam milho, feijão, que de repente vendem numa feira na cidade, né? Então, esse é o tipo de relação que vai existir entre o campo e a cidade. Por dependermos uns dos outros, é que nós precisamos valorizar o campo, os produtores rurais, porque se não tiver quem plante, como é que nós iremos nos alimentar? Né? Então é preciso a gente valorizar o trabalhador do campo, aquele que produz os nossos alimentos. Tudo que nós consumimos, a maior parte vem do campo. Então, agora chegou a hora da atividade. Mão na massa, crianças. Ops, no lápis. Eu vou ficando por aqui. Façam suas atividades e até a próxima.